A gente preparou uma surpresa para vocês. Vai ser uma tarde muito bacana. Mas eu quero que vocês se comportem como vocês sempre têm se comportado. É muito importante prestar atenção na história, porque nós trouxemos um grupo lá de Sete Lagoas, chamado o Grupo Boi da Manta Contadores de História. E eu quero apresentar vocês para eles. Eles vão apresentar uma peça de teatro chamada Os Cabeças de Livro. Com vocês, o Grupo Boi da Manta Contadores de História. Pode sentar, pode sentar. Na escola tem um lugar muito importante. Diz que esse lugar da escola, ele é tão importante, mas tão importante, que costuma ser mais importante que a casa. É um lugar aqui na escola, é um lugar que você entra dentro dele e você viaja para outros mundos sem sair de lugar. É a biblioteca. E dentro da biblioteca, tem uma pessoa que trabalha lá dentro da biblioteca que chama
você viaja para outros mundos. E aqui no Brasil, tinha um menino que gostava da biblioteca. Ele gostava tanto, mas tanto da biblioteca, que ele entrou para a escola, estudou lá na biblioteca, e lá na biblioteca ele pegou um livro que é um livro de geografia. Diz que é um livro de geografia. Ele abriu o livro de geografia e começou a estudar onde é que ficavam as coisas, onde é que ficavam os estados, como é que era o nome dos países do mundo, até que ele foi crescendo, e quando ele cresceu mais um pouco, ele estudou tanto que ele formou em geologia. Geologia é que a pessoa, é a disciplina, é a ciência que estuda o solo. E olhando assim para a terra, olhando para o solo, ele aprendeu onde é que tinha ouro, ele aprendeu onde é que tinha petróleo. Ele estudou tanto que aqui no Rio Paraopeba ele descobriu que tinha ouro. Ele percebeu que lá em Diamantina tinha diamantes. E quando ele descobriu isso tudo estudando, ele foi falar com o presidente do Brasil na época. Mas naquela época, a pessoa que aprendia a ler, escrever e estudar, o povo não gostava não. As pessoas achavam que a pessoa que sabia ler e escrever era perigosa. E o presidente do Brasil, na hora que viu aquele menino, aquele jovem, falando com ele das riquezas do Brasil, mandou prender ele. E ele ficou muito triste, preso na cadeia. Mas você sabe de uma coisa? Eles podem até prender você um dia num quarto e proibir você de sair, tirar seu celular, tirar tudo de você, mas ninguém consegue prender a sua imaginação. Ninguém consegue prender o que você pensa, principalmente a pessoa que lê, que acostuma a pensar. E ele, lá preso dentro da cela, ele acabou tendo uma ideia. Quando ele saiu da cadeia, ele foi na casa dele e dentro do quarto ele pegou um sabugo de milho. Você sabe o que é um sabugo de milho? Depois vocês perguntam a ti, pede para trazer um, vou mostrar para vocês então. O sabugo de milho é justamente aquele que fica dentro da espiga de milho. Aí depois pega a tia, vai trazer uma espiga, vai tirar os grãos e vai mostrar vocês o sabugo. Isso mesmo. Ele pegou o sabugo e, usando a imaginação, ele colocou 2 palitinhos de fósforo, um enfiado debaixo e outro do outro. Aqui virou as pernas de um boneco. Depois ele pegou mais 2 palitinhos de fósforo, enfiou para um lado e outro do outro. Virou os bracinhos do boneco. Ele foi até o quartinho de costura da mãe dele, pegou um carretel de linha velha, cortou, enfiou na cabeça do boneco e fez uma cartola para o boneco, um chapéuzinho pichado. Ele pegou a palha de milho dele e cobriu aquele bonequinho, colocou o boneco atrás do guarda-roupa e ficou esperando o tempo passar. Enquanto o tempo passava, todos os dias o moço ia lá, afastava o guarda-roupa e conversava com o boneco. Ele falava com o boneco coisas sobre geografia, história, matemática, português, literatura, inglês, francês, espanhol, italiano e até japonês. Ele sabia muitas coisas. Um dia, ele foi até o guarda-roupa, afastou o armário
ouvido, olhou debaixo da cama, olhou debaixo do armário e não achava o boneco. Até que ele sentiu uma mão encostando nas costas dele. Você estava lá? Você estava lá? Era o boneco. Ele olhou para trás e na hora que ele viu o boneco tinha se transformado num homem. Era um homem que vestia uma roupa verde, tinha uma barbichinha, um bigodinho, um óculos redondinho, e aquele homem cumprimentou ele falando em italiano. Depois deu ele bom dia em japonês e ainda cumprimentou ele em espanhol. Quando ele viu que aquele homem era inteligente, sabia falar várias línguas, ele percebeu que era o boneco dele. Ele deu um abraço apertado e os dois começaram a conversar e ficaram tão amigos, mas tão amigos, que todo dia eles conversavam coisas que eles tinham lido nos livros. Até que um dia eles tiveram uma ideia. Já que ele não podia falar para as pessoas adultas onde é que tem ouro, petróleo, diamante e os minerais preciosos do Brasil, ele resolveu ensinar para as crianças. E ele escreveu um livro chamado O Poço do Visconde. E quem quiser saber onde é que tem ouro, diamante e petróleo no Brasil, é só ir na biblioteca e pegar o livro ali, O Poço do Visconde. O boneco chama Visconde de Sabugosa. Sim! Não! Sim! Não! Assim! É sim! É sim! Não! É sim! Não! Sim! Não! Sim! É sim! Mas não gosta de ler de jeito nenhum. É, a pessoa que não gosta de ler, ela mal sabe escrever e mal sabe falar. É a pessoa que não sabe ler e escrever, não sabe falar direito e não sabe nem... Bom, enfim, eu sei que tem gente que só reclama. Reclama de tudo. Se tem que tomar banho para vir numa escola, reclama. Se tem que fazer o pão na casa, reclama. Se a tia pede para fazer uma atividade em sala de aula, reclama. Ninguém gosta de ficar perto da pessoa que reclama. A pessoa que reclama, ela é chata. Só fica reclamando. Se quebra a ponta do lápis, reclama. Eu conheci um casal. Eles moravam num lugarzinho, bem aqui pertinho. Nesse lugar tinha uma igrejinha. Em volta da igrejinha era assim de casa. Eles moravam um pouquinho afastados. Era bem num rancho, perto de uma fazenda. E vira e mexe, eles iam lá pro rancho. Todo mundo ali chamava eles de o casal de reclamantes. Ele era um homem assim, alto, magrelo, esguio, tinha uma verruga na ponta do nariz, de tanto reclamar. Ela era uma moça bonita, do olho arregalado assim, usava um vestido colorido de chita e sempre ela estava com duas trancinhas no cabelo. Mas os dois só reclamavam de tudo. E era assim,
Se colocasse comida para eles comer, eles reclamavam que colocou demais. Se colocasse comida de menos para eles comer, eles reclamavam que colocou de menos. Se estava chovendo, eles reclamavam que a água está molhada. Se colocasse doce, eles falavam que estava doce demais. Tirasse o doce, eles falavam que estava salgado. E era sempre reclamando, era uma reclamação só, dia e noite, sem parar, só reclamando, até que, certa vez, lá naquele lugarzinho em volta da igreja, apareceu um homem, mas não era um homem qualquer, era um homem diferente. Ele era tão diferente, mas tão diferente, que a orelha dele era ponta. Ele era pequenininho, a barriga dele, tinha hora que ela era verde, tinha hora que a barriga dele era azul. Aquele homem andava com uma galinha debaixo do braço, e ele vivia oferecendo a galinha para as pessoas, mas as pessoas sempre tocavam ele, porque naquela época, professor, as pessoas não gostavam dos diferentes. E mesmo ele explicando para as pessoas que ser diferente é totalmente normal, mas as pessoas tocavam ele para lá. Ele oferecia a galinha e todo mundo enxotava. Dizem, e eu ouvi dizer, que aquele homenzinho diferente morava dentro do ovo de uma árvore. Certa vez, aquele casal de reclamões resolveu comer um mexido feito com ovos, mas não tinha ovo em casa. Eles desceram e foram até a feira que acontecia aqui em Caixanópolis. E quando eles chegam lá na feira para comprar o ovo, um homenzinho diferente apareceu para eles, oferecendo a galinha. E o homenzinho disse que se eles comprassem a galinha, mais nunca eles precisariam comprar outra. A pessoa que reclama, ela é gananciosa. E a pessoa gananciosa, ela faz de tudo para alcançar aquilo que ela quer. Ela nunca está satisfeita com nada. Quanto mais ela tem, mais ela quer ter. O casal de reclamões olhou um para o outro, piscaram os olhos e julgaram para aquele homenzinho diferente uma moeda de ouro. O homenzinho saiu pulando, cantando, agradecido com aquela moeda de ouro, entrou dentro do oco da árvore e desapareceu. Mas nunca ele foi visto por aqui. Ninguém nunca mais viu aquele homenzinho. O casal de reclamões pegou a galinha, levou a galinha para o rancho, colocou a galinha dentro do galinheiro e ficou esperando a galinha voltar. Enquanto o tempo passava, começou a reclamação. Se tinha que fechar o buraco da cerca do galinheiro para a galinha não fugir e a raposa não entrar, eles reclamaram. Se tinha que colocar milho para Cocó comer, eles reclamaram. Se tinha que colocar água para ela beber, eles reclamaram. Até que a mulher reclamona teve uma ideia. Ela começou a reclamar tanto que ela começou a pensar, e ela estava pensando algo. E de tanto ela pensar algo, o homem reclamão ouviu o pensamento dela. E ela pensava assim: galinha que não bota na panela vira caldo. O homem, na hora que ouviu aquele pensamento, ele passou a mão numa faca desse tamanho, começou a molar a faca, foi caminhando do lado do galinheiro,
Abriu a porta do galinheiro devagarinho. Chegou perto da galinha. E na hora que a galinha começou a ver aquela vaca falando na miada, caminhando do lado dela, ela começou a cacarejar desesperada. Ela ficou tão desesperada que o homem levantou a cloaca da galinha e viu. Ele viu um ovo, mas não era um ovo qualquer. Era um ovo de ouro, mas não era um ovo qualquer. Era um ouro 24 quilates. Valia R$1 milhão. O homem começou a rir, a dançar, no lar de alegria. Na hora que ele viu aquele ovo de ouro, 24 quilates, ele estava rindo. Ele começou a chamar a mulher saiu lá da cozinha, desceu até o galinheiro. E na hora que ela viu aquele ovo de ouro, os dois se abraçaram, se beijaram, comemoraram. E eles ficaram tão felizes, mas tão felizes, que por um minuto eles pararam de reclamar, pegaram a galinha e levaram a galinha para morar com eles dentro da casa. E daquele dia em diante, a galinha ficou toda mentida, porque ela estava morando dentro da cozinha da casa dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. E eles gastavam tudo que tinha, porque a pessoa que reclama nunca está satisfeita com nada. A galinha botava. Ouvindo o pensamento do homem, a mulher passou a mão na faca, amolou bem a faca, foi até a cozinha, pegou a galinha estava toda sorridente, achando que ela ia ganhar uma prenda, porque ela estava botando ovo de ouro. A mulher tirou todas as penas do pescoço da galinha, bateu a faca no pescoço da galinha, e na hora que o pato da galinha estava vermelhinho, ela cortou o pescoço da galinha. Depois ela abriu a galinha bem no meio, e eu fiquei sabendo, e me contaram disso que foi assim, que a galinha cacarejou pela última vez. A galinha morreu! A mulher reclamona percebeu que dentro da barriga da galinha não tinha nem um ovo de ouro, só tinha tripa, sangue e aquele catarro misturado com vinho. Na hora que ela viu aquilo, ela acabou de limpar a galinha toda e cortou a galinha, separou a galinha toda e fez um ensopado de galinha. E disseram para mim que aquela foi a última refeição que eles fizeram, porque eles não tinham mais nada, porque gastaram tudo que tinha, e quem gasta tudo que tem acaba gastando o que não pode. Quem faz aquilo que quer, só faz aquilo que quer fazer, acaba fazendo o que não deve. E os dois, diz que os dois estão andando ali pela rua até hoje, estão pedindo coisas de casa em casa, porque eles não têm mais nada. E quando você dá alguma coisa, eles ainda reclamam.
uma menina. Era uma menina tão bonita. Ela era tão bonita assim, o olho dela foi espivitado. Gente, a pele dela era pretinha, retinha, mas tão bonita que até brilhava. O cabelo dela era um cabelo sarará tão bonito. De vez em quando, a mãe dela fazia uma trancinha na cor. De vez em quando, a mãe dela deixava o sarará dela soltinho. E tinha vezes que a mãe dela colocava no cabelo dela um rabinho de cavalo, uma xuxinha. E já teve vez da mãe dela colocar um lacinho vermelho no cabelo dela. Era assim, tinha hora que era lacinho cor-de-rosa, tinha hora que era lacinho azul, amarelo. Diz que era assim. Mas ela era tão bonita, que a mãe dela colocou ela na escola. Quando ela chegou na escola, o primeiro lugar que ela foi na biblioteca. Lá dentro da biblioteca tinha uma professora, que pegava ela e colocava ela numa cadeirinha, abria o livro e ao invés de ensinar a menina a ler e escrever, a professora contava histórias para a menina. Ah, mas ela, quando ela ouvia aquela voz maviosa da professora contando história, ela fechava o olho e imaginava as histórias que a professora contava, até que um dia a professora pediu ela para desenhar as histórias. Ela foi desenhando as histórias que a professora contava e depois a professora ensinou ela a juntar as letras uma na outra. B com A, C com A, e assim, logo ela aprendeu a ler e a escrever, e ela escrevia bem menina. A primeira coisa que ela aprendeu a ler e escrever foi o nome dela, mas ela aprendeu a ler e escrever tão bem, mas tão bem. Dizem que é porque antes de aprender a ler e escrever, ela aprendeu a pensar. É porque a professora da biblioteca ensinou ela foi a pensar. E o tempo foi passando e ela transformou-se na melhor aluna da escola. Mas, gente, era um tempo muito difícil. A escola daquela época não tinha merenda igual como hoje. A escola daquela época não tinha transporte para trazer as pessoas para a escola. E como ela morava na zona rural, ela tinha que vir a pé, às vezes até de cavalo, assistir às aulas da professora. O tempo foi passando, ela cresceu e infelizmente ela teve que sair da escola no 4º ano de vida. A mãe dela explicou para ela que eles eram muito pobres e que ela ia ter que ajudar a mãe dela a trabalhar nas casas das pessoas. A mãe dela trabalhava de diarista, fazendo comida e fazendo faxina na casa das pessoas. E ela abandonou a escola para ir ajudar a mãe dela a trabalhar e sustentar os irmãos. À medida que ela foi crescendo, toda hora ela olhava para o céu e lembrava da voz da professora contando histórias para ela. Ela dava um suspiro, às vezes uma lágrima caía do seu rosto, mas ela tinha que continuar trabalhando. Mas ela era doida para voltar para a escola. Ela cresceu, largou o estado de Minas Gerais e foi morar em São Paulo. Em São Paulo, ela tornou-se catadora de recicláveis na rua. Ela vivia nos lixos, catando papéis, latinhas. Casou, teve 3 filhos, foi abandonada pelo marido e acabou que ela foi morar numa favela lá em São Paulo. Favela são várias casinhas feitas de madeira, com telhado às vezes de vidro ou paredes de papelão. E ela morava lá com seus 3 filhos, nem luz tinha para ela à noite, às vezes não tinha nem água. Mas era lá que ela tinha. Todos os dias ela catava papel e já teve dias dela catar papel e o dinheiro que ela arrecadava catando papel dava para comprar pão.
E ela dividia o pão para os 3 filhos e ficava com fome. Certa vez, ela estava nas ruas de São Paulo e ela olhou para o chão e achou um caderno. Ela pegou o caderno, abriu e viu que as páginas estavam em branco. Nem nome do caderno tinha. Na frente, na rua, bem pertinho do caderno, ela achou um lápis, uma borracha e uma pluma. Ela pegou aquilo, olhou, percebeu que alguma criança, estudante, tinha perdido aquele caderno. Ela pegou o caderno, olhou para o céu, lembrou-se da professora que ensinou ela a ler e a escrever. E ela escreveu o nome dela, a primeira letra. Ela guardou o caderno, acabou de trabalhar, comprou 3 pães, chegou em casa, deu para os filhos os pães, pegou o caderno, acendeu uma vela, uma única vela, para iluminar, começou a escrever as coisas do dia. E ela começou a escrever, e ela foi escrevendo de maneira que todos os dias ela escrevia aquilo que ela tinha vivido. Você sabe que ela escreveu tanto, que ela tornou-se a maior escritora do Brasil. Ela escreveu livros, e os livros dela foram vendidos em mais de 40 países no mundo inteiro. O nome dela, Carolina de Jesus. E ela escreveu um livro que chama Quarto de Despejo. Amanhã, quando você tiver um pouquinho mais velho, vai procurar na biblioteca o livro de Carolina de Jesus e vai ler as escritas dela. Pede à professora para te explicar sobre essa escritora. Viva Carolina de Jesus! Você sabe que quando você escreve o que você viveu durante o dia, se você pegar isso que você escreveu durante o dia e chegar na sua sala de aula e ler para os seus colegas, e os seus colegas ler para você o que eles escreveram durante o dia, isso vai virar uma troca. Que uma escritora de Minas Gerais, uma mulher preta, que hoje ocupa a Academia Mineira de Letras, ela é uma técnica que ela desenvolveu que chama escrevivência. Eu estou falando da escritora Conceição Evaristo. Viva Conceição Evaristo! Viva! Viva os vivos! Eu fiquei conhecendo há muitos e muitos anos atrás, aqui em Caetanópolis, uma menina. Ela era uma menina assim, tão bonita, tão bonita. Ela era tão inteligente, mas tão inteligente, que naquela época, enquanto todas as outras meninas brincavam de boneca, ela fazia questão de ser diferente. Ela brincava de carrinho. Naquela época, os meninos da rua, os meninos não gostavam que a menina brincava de carrinho, não. Mas ela não brincava com qualquer carrinho. Ela brincava com o carrinho que ela fez, porque ela aprendeu lendo os livros na escola. E quem lê muito desenvolve a imaginação. Certa vez a menina pegou uma latinha de sardinha, colocou 4 rodinhas feitas de tampa de garrafa PET, uma de cada lado, furou a lata de sardinha, pegou um fio de paio de bananeira, abriu, trançou a paia de bananeira e fez uma cordinha, amarrou no carrinho de lata e saiu puxando o carrinho para a rua fora. Quando os meninos da rua viram aquela menina brincando com o carrinho de lata, eles começaram a caçoar da menina. E eles ficavam assim: carrinho de lata, carrinho de lata, carrinho de lata.
um dia, mas ela não gostava que os meninos ficavam chamando ela de menino de carne de lata, porque teve um dia que um menino parou ela e falou: "Senhor menino, ô menino, ó, mulher não brinca de carne não, ó. Ainda mais carne de lata, viu? Mulher não, um menino na rua." Ela olhou o menino, encarou ele, porque ela não tinha medo de nada. "Ô menino, lugar de mulher é onde ela quiser. Mulher brinca do que ela quiser, tá? Lugar de mulher é onde ela quiser. Menina brinca do que ela quiser." Ela pôs o carrinho de lata no chão e saiu. Acontece que aqui em Caetanópolis tinha um menino que era muito rico. Ele era tão rico, mas tão rico, que o pai dele deu ele um carrinho de bombeiro. Era um carrinho de bombeiro que batia e voltava sozinho. Era um carrinho de bombeiro que andava sozinho. O carrinho de bombeiro era vermelho. Tinha aquela sininha em cima, que é as luzinhas em cima, piscava o farol sozinho, andava sozinho e tinha pilha e era automático. Quando o menino rico, carrinho de bombeiro, colocou o carrinho dele na rua, todos os meninos ficaram em volta dele. Eles pararam até de jogar bola na rua, de maneira que o menino rico ficou sendo o menino mais importante de Caetanópolis. Todo mundo ficava em volta dele. Os meninos levavam para ele bala, bombom, chiclete, só para deixar os meninos brincar um pouquinho com o carrinho dele. Um dia, um menino rico estava na rua, todo mundo em volta dele, até que eles ouviram um barulho lá do fundo da rua. Era a menina do carrinho de lata. Dessa vez os meninos resolveram não deixar ela passar. Eles cruzaram os braços, cercaram a rua. Se ela ia passar ali, eles não deixaram. Se ela ia passar aqui, eles não deixaram. Se ela ia passar aqui, eles não deixaram. E eles falaram com ela que a rua pertencia ao menino do carrinho de bombeiro, porque o carrinho de bombeiro dele era chique. Ali não era lugar de carrinho de lata e de menina brincar de carrinho. Ela insistiu. Ela encarou os meninos, porque ela não tinha medo de nada. Ela encarou os meninos e falou: "Eu brinco do que eu quiser, porque lugar de menina é onde ela quiser. Menina brinca do que ela quiser." Quando a briga já estava começando e que começou aquele reboliço, a roda se abriu. No meio da roda veio andando o menino do carrinho de bombeiro, com o seu carrinho. Ele chegou até a menina, todo mundo em silêncio. Ele mostrou a ela o seu carrinho de bombeiro, encarou ela bem nos olhos e falou: ô menino, o meu carrinho, menino, ó, o meu carrinho é de bombeiro. O meu carrinho bate e volta sozinho. O meu carrinho tem pilha. Meu carrinho tem controle remoto. Meu carrinho acende as luzinhas sozinho. E você, menina do carrinho de lata, o que seu carrinho de lata faz, hein? Ela pegou o carrinho de lata dela no chão, pôs na mão, olhou bem nos olhos do menino e falou com ele: o meu carrinho é de lata, mas fui eu que fiz. Com o meu carrinho de lata, eu já fui para Marte, viajei por toda a Europa, visitei a Lua numa excursão científica com a professora da escola. E você, menino, onde é que você vai com o seu carrinho automático, hein? Todo mundo ficou em silêncio. Ela pôs o carrinho dela de lata no chão, saiu puxando o seu carrinho e desapareceu. Mas nunca ela foi vista na rua brincando com os meninos. Dizem, e eu ouvi dizer, que o tempo que ela ficou desaparecida, ela estava estudando. E ela estudou tanto, mas ela estudou tanto, mais tanto,
que ela virou professora da escola de vocês. Eu não sei qual, não me contaram. Aí vocês vão ter que escolher qual que é, que eu não sei qual que é. Não sei. Eu não moro mais aqui, nem aqui posso ficar. Ô beira-mar, adeus dona. Boa tarde! Nós somos o grupo Contadores de História Boi da Manta de Sete Lagoas. Para a gente é um prazer enorme estar aqui. A escola já nos acolheu uma vez, a gente quer voltar outra vez. A gente está de volta. E foi por causa justamente da primeira acolhida que a gente teve que a gente escolheu essa escola para estar aqui com vocês. Por causa da educação de vocês, dos olhos atentos, dos corações generosos que vocês têm de nos acolher. Muito obrigado. Tudo isso que aconteceu aqui só está sendo possível por causa do nosso Ministério da Cultura, através de uma emenda parlamentar do deputado Matheus Ananias, com indicação do Sindicato dos Professores, o Sindiúde. Nosso muito obrigado a todos vocês. Obrigadaço pela comida. Eu liguei para ele ontem, 4 horas da tarde. E aí ele fez um esforço para que vocês pudessem nos ajudar. Muito obrigado. Uma salva de palmas para ele, gente.